Antes de mais nada, obrigado pela presença de quem está podendo acompanhar online. Tá uma loucura os últimos dias, as últimas horas. Eu acho que todo mundo está recebendo aí milhares de mensagens pelo celular, recebendo milhares de diferentes protocolos e recomendações. Então a ideia é nessa segunda-feira à noite fazer de forma extraordinária aí um pouquinho de um resumo do que está acontecendo e as recomendações específicas para a gente da anestesia e do centro cirúrgico. Vamos entender um pouquinho então algumas informações gerais do que está acontecendo no mundo e o que tem acontecido em relação a essa epidemia do coronavírus, né? Muito rapidamente, não é o objetivo aqui ficar discutindo questões básicas do coronavírus e nem ficar falando de fisiopatologia, questões que se sabe e que não se sabe. A ideia aqui é passar informações objetivas, a ideia aqui é trazer algum resumo que tem na literatura e tentar ao máximo basear em evidências. Quando a gente fala sobre a questão do coronavírus, a gente está falando que em dezembro de 2019 começou uma grande quantidade de pneumonias atípicas na China, nessa cidade, Wuhan, tá? É uma cidade de 11 milhões de habitantes, onde começou a surgir essas pneumonias atípicas. Nós tivemos, no dia 31 de dezembro, foi avisado a Organização Mundial de Saúde sobre a presença de uma epidemia nesta cidade por essa pneumonia atípica. No dia 30 de janeiro, há menos de 2 meses, foi então declarado na China uma epidemia até então chamada como SARS-CoV-2, né? Que é do coronavírus 2. E aí, no dia 11 de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde colocou um nome oficial de Covid-19. E o que significa Covid-19? É Coronavirus Disease, né? Número 19, porque ele é de 2019. E agora, apenas alguns dias atrás, no dia 11 de março, então foi declarada uma pandemia, foi declarado então uma epidemia global desse coronavírus. E a partir daí, vários países, incluindo o Brasil, teve o trigger de uma série de ações. E a gente começou um certo desespero de informações. O WhatsApp não para 24 horas por dia, cada hora uma notícia diferente no jornal, uma informação, a gente não sabe o que é fake news, o que não é. Então vamos tentar organizar essas informações aqui. Primeiro, coronavírus, período de incubação de 2 a 14 dias. O que significa isso? É o momento que nós podemos estar infectados até o início do aparecimento dos sintomas. Neste período, infelizmente, a gente já pode estar transmitindo o vírus. Portanto, em até 2 semanas, nós podemos estar assintomáticos, mas fazendo a transmissão desse vírus. É por isso que os Estados Unidos fecham a fronteira, é por isso que quem volta de determinados países fica em quarentena. Quando os sintomas aparecem, geralmente tosse seca, febre e ou dispneia. Hoje, a maior recomendação é, se a gente tem algum destes sintomas, não é para procurarmos os hospitais, é para ficarmos em casa e evitarmos o contato com outras pessoas. Por quê? Nós não temos estrutura hospitalar o suficiente para atender todas as pessoas que apresentarem tosse ou febre. Quando que é para procurarmos o hospital? É para procurarmos o hospital se tivermos falta de ar ou piora significativa. A mortalidade, e isso aqui tem sido um assunto muito discutido, gira ao redor de 2 a 3%. Pacientes jovens sem comorbidades, a mortalidade é muito inferior a essa e normalmente terão sintomas leves, como os sintomas de um quadro gripal. Ou seja, o que significa isso? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o nosso governador, o João Dória, anunciou hoje de manhã o fechamento das casas de repouso, fechamentos de visitas para pacientes idosos, assim como pacientes idosos ou com comorbidades a fazerem home office e não irem ao trabalho. Isso é de extrema importância porque esses são os pacientes vulneráveis, pacientes com comorbidades, pneumopatias e pacientes idosos.
Agora, os pacientes mais jovens não são pacientes de alto risco. Eles poderão ter um quadro gripal, nós poderemos ter um quadro gripal, e o que é de extrema importância, nós precisamos cortar a propagação da transmissão. E isso é muito importante. Por que eu fiz questão de fazermos essa live numa segunda-feira e colocar como tópico específico anestesia e centro cirúrgico? Porque nós somos provedores de saúde. Nós precisamos estar bem para cuidar da população. Se nós não nos cuidarmos, nós não teremos profissionais suficientes para cuidar da população. E mais, as pessoas quando estão doentes nos procuram. E se nós não tomarmos os devidos cuidados, nós seremos os vetores de propagação da doença. Portanto, é de extrema importância para nós da anestesia conhecermos aqui 4 pontos. Algumas condutas de pré-operatório, algumas condutas de intraoperatório, algumas condutas de pós-operatório e o que é de extrema importância, nós somos médicos que estamos 24 horas dentro dos hospitais. Portanto, temos que ajudar os hospitais a criar um sistema e uma organização para o recebimento desses pacientes. Primeiro, eu vou colocar todos esses links à disposição para que vocês possam depois ver com calma. Mais uma vez, é um volume de informação muito grande, muito extenso. Muitos ainda estão em inglês. Eu não vou falar aqui nada subjetivo, eu acho que, provavelmente que, não vou fazer hipóteses, eu vou trazer para vocês um resumo do que está publicado na literatura até o momento. Novamente, uma coisa extremamente recente. E a maioria das recomendações que existem na literatura são opiniões de especialista. Eu tirei muitas informações do site do CDC, onde eu vou colocar o link para vocês na descrição, e eu tirei muitas informações também do site do ASA, da Sociedade Americana de Anestesiologia. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia também faz uma recomendação, onde está disponível no site da SBA, que é uma tradução das recomendações da Universidade de Toronto. Estamos vendo vários colegas, por exemplo, o nosso grupo de anestesia aqui em São Paulo, GAP, nós fizemos também uma síntese e algumas recomendações. Então, o que vocês irão ver é que basicamente são as mesmas recomendações, mas com alguns layouts diferentes. Do ponto de vista pré-operatório, então vamos lá, vamos focar no nosso paciente cirúrgico, ok? Qual deve ser a nossa conduta para lidar com o paciente Covid-19? Lembrem, número 1, a nossa prioridade é a nossa segurança. Se nós não tivermos segurança, nós não conseguiremos prestar um atendimento e nós, doentes, seremos carta fora do baralho e a gente não vai conseguir ajudar a população. A SBA fez um trabalho muito legal, ela pediu um parecer do jurídico, está disponível no site da SBA, depois eu coloco o link para download, aonde fala sobre a infração ético-legal caso a gente se recuse a atender um paciente eletivo que esteja contaminado com Covid-19 e o hospital não nos oferece os EPIs básicos, questões de máscaras e assim por diante. Então tem lá um laudo jurídico já em relação a esse assunto. Primeira coisa, a gente tem que tentar evitar contato. E evitar contato significa precisamos fazer um screening desse paciente. Pessoal, quem tem possibilidade de ambulatório de avaliação pré-anestésica, um modelo de screening recomendado é o screening por telefone, tá? Então entrar em contato com esses pacientes anteriormente e perguntar se ele tem sintomas gripais. Não adianta mais ficarmos perguntando se ele viajou nos últimos 14 dias. Hoje em dia a infecção é comunitária, a infecção é interna no Brasil. Às 16h30 eu fiz um levantamento dos últimos número de contaminados no Brasil, de doentes no Brasil. Nós tínhamos, se eu não me engano, 248. Só que esse número também já está subestimado, porque os hospitais já estão sendo orientados a não fazer o exame de PCR para todos os pacientes. Isso porque senão não teremos exames para todo mundo. Todo mundo que tiver um quadro gripal, se tivermos que fazer PCR, nós não teremos exames para todos. Portanto, os hospitais agora estão deixando os kits de PCR apenas para pacientes internados. Então esse número é subestimado.
Primeiro, vamos fazer um screening do paciente, perguntar se ele teve tosse seca e se teve febre. São os dois sintomas mais frequentes. Se esse paciente teve tosse seca e febre, esse paciente tem que ser orientado por telefone a ficar em casa, a não ter contato com outras pessoas, principalmente população de risco, idosos com comorbidade, e não ir ao hospital a não ser que ele esteja sentindo falta de ar ou piora dos seus sintomas. Esse paciente não pode ir para o ambulatório de avaliação pré-anestésica, porque senão ele corre o risco de contaminar todos que estão ali aguardando. Segundo, o paciente está internado, ele foi para o hospital, ou se ele foi num ambulatório de avaliação pré-anestésica, se tivermos suspeita e for um procedimento eletivo, talvez seja interessante suspender esse procedimento eletivo, ok? Adiarmos este procedimento eletivo. Aí precisa ser uma conduta junto com o cirurgião. Se o paciente tiver tosse seca ou febre, hoje é recomendado a preferência de postergar este procedimento eletivo. Se o paciente estiver no hospital e apresentar sintomas respiratórios, ele deve ficar em isolamento. A recomendação é que o isolamento seja até mesmo um isolamento com pressão negativa. A gente sabe que os hospitais não terão isso disponíveis. Precisamos lidar com a nossa realidade, mas ele precisa ficar em isolamento respiratório. Quando formos a ter acesso a esse paciente, e uma recomendação é, ao invés de irmos entrando no quarto para fazer uma avaliação pré-anestésica, caso esse paciente tenha chegado direto da rua e o seu hospital ainda não tenha um fluxo de paciente com suspeita de Covid, vou mostrar aqui ao final esse fluxo. Vamos fazer primeiro com a equipe multidisciplinar, com a enfermagem, com a fisioterapia, ver se esse paciente apresentou alguma queixa respiratória, para depois adentrarmos ao quarto. Se esse paciente tiver queixa respiratória, precisamos entrar neste quarto com máscara N95 e este paciente precisa também estar com máscara cirúrgica. Se formos manusear o paciente, examinar o paciente, se formos lidar com o paciente, nós precisamos estar com máscara N95, nós precisamos estar com óculos, nós precisamos estar com proteção facial, nós precisamos estar com um avental impermeável e nós precisamos estar com 2 luvas. Percebam, senhores, temos que estar totalmente protegidos. Por que esta recomendação? Veja isso que interessante, foi publicado essa semana no JAMA. Esse aqui é um paper que ele mostra uma das nossas grandes diferenças para os outros isolamentos, por exemplo, de um influenza ou H1N1. O paciente com Covid-19, ele além de ter um isolamento respiratório, tudo que está ao redor dele é considerado contaminado. Então, se eu sou um paciente portador de Covid e eu estou aqui com o meu braço apoiando em cima da minha mesa, essa mesa é considerada contaminada. E eu posso me contaminar encostando nesta mesa. Então aqui foi mostrado, por exemplo, num quarto de um paciente, veja, o que estava contaminado. E ele tinha aqui presente, nesse quarto, ele tinha contaminação, vejamos aqui, ó, da cadeira, ele tinha contaminação de estetoscópio, ele tinha contaminação do próprio chão, ele tinha contaminação das janelas, ele tinha contaminação da cama por completo, ele tinha contaminação de tudo ao que ele encostava. Então, este paciente é considerado isolamento respiratório e isolamento de contato. É por isso que nós precisamos estar desta forma, totalmente protegido. Esse aqui foi o paper publicado esse mês no Canadian, tem uma série de estudos de Singapura que lidaram com isso agora. Então perceba, óculos, proteção facial, máscara N95, avental impermeável, luvas. Uma conduta básica que está aqui no início, higienização das mãos. A higienização das mãos sempre foi importante, sempre. Higienizar com álcool gel 70% por pelo menos 20 segundos ou higienizar com água e sabão. Finalizando essa precaução de contaminação do pré-operatório, eu vou compartilhar o link desse vídeo, um vídeo muito didático, um vídeo extremamente educativo. E uma questão importante, é um paciente com suspeita de Covid-19 ou é um paciente confirmado?
nós deveremos estar totalmente protegidos e esse paciente não para na recuperação anestésica, esse paciente não para no corredor. Deveremos fazer uma sinalização no hospital onde todo o percurso da enfermaria até direto à sala cirúrgica esse paciente deve passar, utilizando máscara cirúrgica sem parar em nenhum ponto. Este paciente não pode ficar na recuperação anestésica, não pode ficar em nenhum tipo de corredor. O elevador já tem que estar esperando de porta aberta para quando sairmos do quarto de isolamento, entrarmos no elevador e todo o percurso já estar desimpedido para irmos direto para a sala cirúrgica. Qual é a grande discussão do Covid-19? Pacientes jovens, a mortalidade é baixa, mas a transmissibilidade é muito alta. É uma média de um paciente transmite a doença para 3 outras pessoas. Esta é uma média 2,8. A transmissibilidade é extremamente alta e por isso que temos que tomar cuidado com a transmissão. Devemos sempre, ao manusear o paciente, estar utilizando 2 luvas. Não vamos utilizar uma luva única, vamos utilizar 2 luvas. Esse paciente foi para o centro cirúrgico porque precisava fazer uma cirurgia, não tinha como postergar esta cirurgia. Então, do ponto de vista do intraoperatório, para nós anestesistas, somos um grupo de altíssimo risco, porque nós manuseamos via aérea. Então, nós temos altíssimo risco de contaminação. De preferência, devemos fazer anestesia regional no paciente, se for possível. O paciente estará usando máscara cirúrgica e nós estaremos utilizando máscara N95. Se não for possível fazer anestesia regional neste paciente, deveremos fazer uma indução em sequência rápida. Não vamos intubar este paciente acordado com fibroscopia. Vamos fazer uma indução adequada, não vou entrar aqui a fundo de como se faz a indução em sequência rápida, mas devemos usar uma dose adequada de bloqueador neuromuscular, porque estes pacientes não podem tossir, fazer bucking durante a laringoscopia e durante a intubação. Então, devemos fazer a indução em sequência rápida. Para isso, vamos realizar uma pré-oxigenação com oxigênio a 100% por pelo menos 5 minutos. Esta máscara facial já tem que estar acoplada com um filtro. Não vamos utilizar ambu, vamos utilizar máscara facial direto com reservatório de oxigênio. Não vamos realizar ventilação manual. A ventilação manual irá dispersar o vírus no ambiente. Então, não vamos realizar ventilação manual. Falcão, não conseguimos intubar de primeira, o paciente está desaturando, vamos precisar realizar a ventilação manual. Muito bem, cuidado com a técnica de ventilação manual. Não façam simplesmente uma manobra do C e do E, deixando vazar durante a ventilação. Vamos acoplar bem a máscara ao rosto. Vamos fazer um acoplamento, um selo muito bem feito para que esse não se vaze ar. E vamos utilizar volumes correntes bem baixos, o mínimo necessário para ter uma boa oxigenação. Então não podemos apertar o bag com excesso. Todas essas recomendações são para pacientes suspeitos ou pacientes infectados com Covid-19. Perceba que não é só com paciente infectado, pacientes suspeitos também. Quem faz anestesia periglótica não deve se fazer, porque a manipulação da região glótica também irá dispersar vírus. Então não é recomendado fazer anestesia periglótica nos pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19. A intubação deve ser realizada pelo anestesista mais proficiente, que a intubação deve ser realizada por laringoscopia única. Portanto, tenha-se advogado utilizar videolaringoscópios para que tenhamos sucesso já na primeira laringoscopia. Então, novamente, durante uma laringoscopia, a intubação por tentativa única. Intubamos esse paciente, conectamos o nosso ventilador, lembrando que o filtro precisa estar obrigatoriamente próximo ao tubo. Ao realizarmos isso, se tiver alguma necessidade por desconectar o ventilador do tubo, devemos clampear o tubo antes de realizar essa desconexão. Então iremos clampear esse tubo para evitar
a dispersão do vírus, ok? Um detalhe, que nós sempre fazemos isso, mas preciso chamar a atenção. Ao realizar a intubação, antes de testar a ventilação, insuflar o balonete do cuff, ok? Para não ter dispersão do vírus. E segundo ponto, com muitos profissionais em sala, tem que ser o número mínimo de profissionais, ok? E, como eu falei anteriormente, sempre utilizar o filtro próximo ao tubo. Então vejam aqui mais um exemplo, apenas 2 profissionais, ok? Realizaram uma indução em sequência rápida by the book, utilizaram uma quantidade correta de bloqueador neuromuscular para que este paciente não tenha buck e para que este paciente não tenha, que a gente não disperse vírus no local. Intubamos um paciente. É um paciente, até o presente momento, com uma doença viral. Podemos encontrar pacientes com pneumopatia. As descrições do Covid-19 é que a evolução da pneumopatia seja uma evolução em vidro fosco e que esses pacientes em um futuro podem apresentar síndrome do desconforto respiratório. Então devemos realizar ventilação mecânica protetora para 100% dos pacientes. E o que será essa ventilação mecânica protetora? Vamos ventilar este paciente com volume corrente baixo, 6 ml por quilo, de peso predito. Lembrem, não é peso real, é peso predito. Peso predito pode ser calculado facilmente para os homens como altura menos 1 metro. Eu tenho 1,87 m, seria 87 quilos. E para as mulheres seria altura menos 1,05 m. Uma mulher de 1,70 m seria 65 quilos. Independente do peso real do paciente. Então 6 ml por quilo de peso predito. Manter uma pressão de platô menor do que 30 para estes pacientes. Lembrando que pressão de platô é a pressão alveolar, para não ter hiperdistensão e lesão alveolar. Driving pressure menor do que 15. O que é o driving pressure? É a diferença da pressão de platô menos a PIP. Então, se for um paciente com doença inicial, esse paciente pode ter uma pressão de platô de 20. Se utilizarmos PIP acima de 5, teremos um driving pressure menor do que 15. E nós iremos ajustar a PIP desses pacientes individualmente. Qual é o objetivo? O objetivo é ter uma PIP onde esse paciente apresente uma saturação acima de 92 com uma FiO2 menor do que 60%. Se tivermos que utilizar uma FiO2 mais alta, iremos ajustar a PIP de acordo com a tabela da síndrome do desconforto respiratório. Então existe uma tabela onde, de acordo com a FiO2 que esse paciente estiver utilizando, ajustaremos a PIP para uma PIP mais elevada. E aí nós iremos garantir uma melhor oxigenação. Qual é o nosso objetivo da nossa ventilação mecânica? O objetivo é manter uma saturação acima de 93%. O objetivo será manter um pH acima de 7,15 e uma PaCO2 menor do que 75. Claro que aqui eu estou falando de um paciente já com uma pneumopatia. Serão aqueles pacientes que estão em ventilação mecânica na UTI, porque estarão extremamente graves. Então, esses pacientes que estão extremamente graves e que tivermos tendo dificuldade para manter a oxigenação, podemos lançar mão da posição prona, que é justamente colocar este paciente em decúbito ventral para tirar o peso cardíaco de cima do parênquima pulmonar e melhorar, reduzir a telectasia da região posterior, região dependente do pulmão. Quando que iremos pronar os pacientes? Iremos pronar quando ele tiver uma relação PaO2-FiO2 menor do que 150 e quando a FiO2 estiver acima de 60, após 4 horas de ventilação mecânica. Isso aqui poderá ser utilizado por 16 a 24 horas. Então a gente prona o paciente, mantém ele 16 horas pronado e depois pode reverter. Se o paciente tiver ainda piora da oxigenação, pode-se pronar novamente, fazer isso quantas vezes for necessário. Cuidado! Este paciente é um paciente de alto risco de transmissão viral. Não se pode desconectar e para fazer isso precisa ser o tubo, né? E para fazer isso precisa ser uma equipe preparada, ok? E pensarmos sempre
em um paciente, aqui não falando agora mais num quadro cirúrgico, mas quando vocês forem conversar com colegas do pronto-socorro, para sempre fazermos intubação precoce nesses pacientes. Não vamos deixar o paciente evoluir para uma insuficiência respiratória franca. A intubação precoce tem como um dos principais objetivos fechar o circuito e diminuir a transmissão viral desses pacientes no ambiente hospitalar. Então, necessitou utilizar catéter de oxigênio acima de 5 litros por minuto para manter uma saturação acima de 90%? Ou é um paciente que está taquipneico, com uma frequência respiratória acima de 30, com uma PaCO2 acima de 50 ou um pH menor do que 7,25, devemos proceder com a intubação orotraqueal, com os mesmos cuidados discutidos anteriormente. Totalmente protegidos, com 2 luvas, avental impermeável, máscara N95, protetor ocular e facial, laringoscopia única e indução em sequência rápida, insuflar o balonete antes de testar a ventilação e deixar o filtro sempre muito próximo ao tubo. Um detalhe, sempre que utilizar baixo fluxo de oxigênio, baixo fluxo de gases frescos. Os nossos ventiladores, nós ajustamos os gases frescos. Então vamos ajustar no máximo 1 litro por minuto de gases frescos. Vamos proceder então com a extubação. É um paciente que fez uma cirurgia e vai ser extubado. E não porque ele abriu um quadro de insuficiência respiratória que precisa ficar entubado na UTI. Vamos voltar para o nosso paciente do centro cirúrgico. Pessoal, a extubação desse paciente deve ser programada. Esse paciente não pode ser extubado e tossir durante o processo de extubação, porque isso libera vírus, uma carga viral enorme para o ambiente. Uma das estratégias que esse vídeo ilustra e que é muito bem feito é colocar um saco plástico na máscara facial. Então nós cortamos o saco plástico para poder conectar o ventilador na máscara facial e deixamos a máscara facial e o rosto do paciente todo coberto com um saco plástico, para quando nós extubarmos, darmos ainda o aporte de oxigênio. Essa é uma dica espetacular para que a gente reduza a contaminação do ambiente. Bom, então nós vamos, no pós-operatório, extubou o paciente vai seguir novamente um fluxo de isolamento. Então, ou ele vai para o leito para onde ele estava, ou para a UTI, mas em isolamento. Esse paciente não passa pela recuperação anestésica, ele deve fazer a recuperação anestésica em sala. Nós deveremos trocar a calçodada do ventilador. A calçodada poderá ser utilizada apenas uma vez. Um dos anestesistas que estiver todo paramentado e protegido irá pegar o material contaminado que foi utilizado e levar direto para o setor de descontaminação do hospital, ainda paramentado, ok? Não iremos deixar ninguém manusear este material sem paramentação. Ponto importante que eu não comentei do intraoperatório, mas isso vai vir na parte da organização do centro cirúrgico, é que os nossos materiais de anestesia, medicações e assim por diante, deverão ficar fora da sala cirúrgica. Lembre que eu falei de aonde passa esse paciente e ele encostar é um material contaminado? Então, se nós de luva encostarmos no paciente e depois formos lá encostarmos numa ampola, mesmo que a gente não abra esta ampola é considerada contaminada e ela deve ser descartada. Então, tomar muito cuidado, porque é muito comum termos todas as medicações dentro da sala cirúrgica, manusearmos medicações e elas continuarem na sala cirúrgica. Qualquer material que for encostado enquanto estivermos atendendo o paciente é considerado um material contaminado. Muito cuidado ao retirar os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Então nós justamente utilizaremos 2 luvas para podermos tirar a primeira luva, que é onde tem a maior carga viral, e depois tirarmos todo o equipamento sem nos encostar. Ao tirar a segunda luva, devemos passar álcool gel. Ao tirar o avental impermeável, devemos passar álcool gel. Ao tirar o protetor de face ou óculos sem encostar no rosto, deveremos passar álcool gel. E assim por diante. A sala cirúrgica deverá ser feita terminal. Isso aqui é o produto que nós utilizamos nos hospitais que nós atendemos.
É um produto super potente que ele consegue eliminar até Clostridium. A sala cirúrgica deverá ser feita terminal, né? Este paciente, se for um procedimento eletivo, deve ser o último paciente a ser operado. Caso tenhamos que usar esta sala cirúrgica novamente, nós deveremos esperar um tempo que ainda não há consenso de quanto tempo para que possa ter recirculação de ar. Preferencialmente, deveríamos usar uma sala cirúrgica com isolamento respiratório, com pressão negativa. A gente sabe que praticamente nenhum hospital tem isso. E, como eu falei anteriormente, esse paciente deverá ficar em isolamento respiratório, seja no leito dele ou na UTI. Vamos para a parte final. Organização do centro cirúrgico. Esse slide é poluído. Eu não vou passar por ele, mas é um exemplo de um hospital de Singapura que foi publicado agora, uma semana atrás, aonde eles passaram pela epidemia do Covid e eles tiveram um fluxo de sucesso dentro do hospital. Um hospital enorme com mais de 1.700 leitos. Como anestesistas, nós precisamos ajudar o hospital a criar o fluxo desse paciente no que concerne ao nosso paciente cirúrgico. Então eu vou exemplificar para vocês o fluxo que nós criamos aqui, junto com a equipe de enfermagem e junto com a equipe de qualidade do hospital. Então é apenas um exemplo, devemos fazer isso agora, preventivamente. Então, o que foi desenhado? Esse aqui é o desenho do agendamento, é o desenho antes que o paciente chegue no hospital. Então nós desenhamos um fluxo aonde o paciente ele recebe uma indicação cirúrgica proveniente do centro médico. A partir daí, esse paciente ele entra em contato com o agendamento cirúrgico e o agendamento cirúrgico vai fazer um screening desse paciente, aonde ele vai fazer algumas perguntas que nós passamos essa pergunta para o agendamento cirúrgico. Então, 100% hoje dos pacientes do nosso hospital, eles são interrogados se tiveram febre, se tiveram algum sintoma respiratório nos últimos 7 dias e se teve contato com algum suspeito. Caso a resposta seja não, ok, a gente segue o fluxo normal, que é o fluxo que existe no nosso hospital. Caso a resposta seja sim, a gente vai orientar o paciente a procurar um serviço médico do seu cirurgião utilizando máscara descartável, ok? Esse aqui é um exemplo de um hospital privado. E aí a gente vai compartilhar a informação com o cirurgião para quê? Decidirmos remarcar a cirurgia, conforme eu falei previamente. Sim, vamos remarcar a cirurgia, a gente vai seguir o fluxo de remarcação, que é o fluxo que já existe no hospital. Não vamos remarcar a cirurgia, então a gente vai fazer o contato com a gerência médica da unidade, ok? E a gente vai realizar o contato com o paciente para seguir um fluxo cirúrgico que esse paciente vai ser o último do dia. Por quê? Por exemplo, é uma cirurgia oncológica. É polêmico, o paciente ele precisa operar. É uma cirurgia que não é eletiva, uma cirurgia de oncologia, mas o paciente entra em contato para poder fazer o agendamento. Agora vamos ver qual é o nosso fluxo do centro cirúrgico. Uma cirurgia de urgência, ou é uma cirurgia, por exemplo, que eu falei eletiva, mas é uma cirurgia marcada, mas uma cirurgia oncológica de um paciente suspeito ou um paciente com Covid-19, ok? Esse paciente ele vai ser transferido para uma região de isolamento, e ele vai seguir aquele fluxo que eu falei com os senhores, é um fluxo direto do isolamento dele, direto para o centro cirúrgico e para a sala cirúrgica. Então esse paciente vai para a sala cirúrgica e na sala cirúrgica nós já tivemos previamente, que está descrito aqui em cima, um trigger que foi acionado enfermagem e que foi acionado equipe de anestesia. A equipe de anestesia já vai estar com todo o seu material preparado, que eu vou mostrar aqui na sequência, e depois, ao final da cirurgia, esse paciente novamente retorna direto para o seu leito de internação. Então veja o que nós criamos juntos com a equipe de enfermagem. Nós criamos um kit, que nós deixamos disponíveis, ok? Esse kit é um kit de isolamento de aerosóis, tá? O que nós temos nesse kit? Nós temos nesse kit campos plásticos, eu vou mostrar para que servem esses campos plásticos. Nós temos plástico filme dentro deste kit, nós temos máscara N95, nós temos luvas e nós temos o avental impermeável, um avental não estéril. Por que a gente precisa de plástico filme, Magipac e plásticos?
porque nós deveremos proteger todo o material antes e depois. E veja que essa foto ela não é nossa, não é minha, essa foto é de um artigo publicado do Hospital de Singapura. Veja que interessante, ele passou plástico filme ao redor do computador, ao redor do monitor, porque é um monitor touch, e ele passou plásticos, nós passamos plásticos ao redor dos ventiladores e de todos os equipamentos. Percebam aqui, ó, computadores, bancadas. Nós iremos isolar toda a região que nós iremos entrar em contato. Como eu falei anteriormente, não é apenas uma transmissão por aerosol, é uma transmissão também de contato. Pessoal, essa aqui era a ideia, era mostrar para vocês um pouquinho como que a gente deve lidar com o paciente com Covid-19 do ponto de vista anestésico. Mais importante, mantenha calma. Trabalhe em conjunto com a diretoria do seu hospital, com a equipe de enfermagem, com o seu cirurgião. Ajude e conheça os fluxos hospitalares. Ajude a criá-los. Nós precisamos estar preparados. Eu sei que existe uma discussão que podemos precisar utilizar salas de cirurgia para como leitos de UTI. Essa é uma terceira fase. Nós estamos neste exato momento na primeira fase, se é que eu posso dividir em 3 grandes fases. A primeira fase é uma fase de preparação. Toda conduta que nós tomarmos neste momento parecerá um excesso. Só que no dia que chegar, e se chegar, uma grande epidemia, nós iremos falar, no Brasil é sempre assim, a gente deixa acontecer para depois tomar uma medida. Então nós precisamos ser preventivos. Tomar cuidado com a nossa saúde pessoal, do médico, porque nós iremos cuidar dos pacientes. Ajudar o hospital a criar um plano de contingência. Aquela famosa achatamento da curva da incidência, para não termos aquela epidemia, porque o nosso recurso de saúde é um recurso limitado. A fase número 2 é o recebimento dos pacientes. Pela alta transmissibilidade da doença, podemos sim chegar agora a esta fase que é começar a receber estes pacientes. E vamos começar a manusear esses pacientes. Se estivermos preparados com essa rápida explicação que eu fiz em 35, 40 minutos sobre como manusear os pacientes, nós estaremos seguros e nós estaremos dando segurança aos nossos pacientes. Essa é a fase 2. A fase 3 é o esgotamento de recursos. É o que aconteceu na Itália, por exemplo. A gente precisa levar em consideração que a Itália são pacientes idosos, de alto risco, como eu citei anteriormente. E esgotou o recurso de saúde. Portanto, precisou fechar sala cirúrgica para ter que admitir um paciente como de UTI. Essa é a terceira fase. Nós não queremos chegar nessa fase. Vamos construir em conjunto e vamos trabalhar em conjunto novamente, sem manter o pânico. Vamos tomar os cuidados. Agradeço mais uma vez, boa sorte para todos, não subestimem, vamos ser profiláticos. Uma boa sorte para todos, uma boa noite, bom descanso.